palavra do Senhor fala com todos nós como um bálsamo sarador. A palavra do Senhor Jesus é como uma bússola e ela é a resposta para a pergunta que você fizer. Jesus, ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma palavra para você. Você está desempregado? Ele tem uma palavra para você que diz: ele abre portas onde não há porta. Você está doente? Ele é a tua cura. Enfim, a palavra de Deus também emanar do céu. E se ela emanar do céu, e agora ela desce sobre a sua vida, porque chegou a hora da palavra. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação muito grande, nesta oportunidade, poder trazer esta meditação ao coração de todos vocês. Eu gostaria de compartilhar o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, o verso 20, que diz na versão que eu vou ler assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Meus queridos, continua no versículo 24, Paulo dizendo: planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Meus irmãos, meus amigos, esta palavra que quero compartilhar com vocês nesta oportunidade, ela fala a respeito do desafio missionário dos povos não alcançados. Em missões ou em missiologia nós chamamos os PNAs, povos não alcançados. E hoje já existe também os PNAI, povo não alcançados isolados. Isto tem falado ao meu coração há muitos anos. Eu estava compartilhando ainda aqui nos bastidores um testemunho, alguns anos atrás, já há bastante tempo, depois de um acidente que nós tivemos automobilístico, eu e minha esposa fomos atingidos, e numa madrugada em que ela estava sentindo muitas dores, e eu, naquela oportunidade, estava orando. Era alta madrugada, e ouvi audivelmente uma voz falando ao meu coração: ora pela Tunísia. E eu assim acordei espantado, levantei, melhor dizendo, espantado, e pensando que alguém estava falando. E naquele momento eu não tinha ideia exatamente de que poderia ser um país. E dias depois, novamente, estava orando e novamente ouvi aquela voz: ora pela Tunísia. Eu já havia feito uma pesquisa, sabia que a Tunísia, então, era um país do norte da África e um país onde havia praticamente 100 anos, aquela época, que não tinha um testemunho cristão. E então fui procurar, fui pesquisar, fazer contato com alguém que poderia ter algum tipo de interesse de trabalho, e cheguei à conclusão de que havia uma campanha mundial, salvo engano, por uma pessoa, um pastor inglês, dizendo: Deus salve a Tunísia. E desde então passei a interceder por aquela nação, e na verdade até hoje é como se fosse a minha segunda nação. E Deus colocou no nosso coração este projeto, e esse projeto se materializou anos depois. Graças a Deus foi abraçado pela convenção. E para resumir a história, nós tivemos um rapaz que saiu daqui, foi para ganhar uma qualificação, formou-se médico e hoje é o pastor missionário Sérgio Medeiros, que está com o projeto da UGC. Queridos,
esse é um testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês e pedir para que vocês estejam orando por aquela nação e pelo que ela representa. Deus nos deu a oportunidade, alguns anos atrás, de estarmos pisando aquela terra abençoada. Nós acompanhamos uma viagem do nosso presidente, pastor Lúcio Francis, com uma equipe de pastores, e lá nós pudemos ver em loco, os nossos olhos viram a grande necessidade daquele povo. E fazendo uma comparação com o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, Paulo, ele era um apóstolo que não estava dentre os apóstolos que ficaram em Jerusalém nas cercanias. A preocupação de Paulo e o chamado dele foi sempre levar o evangelho muito além de Jerusalém, onde estava a igreja e os principais apóstolos. E quando nós chegamos em Romanos capítulo 15, que é uma palavra que impacta muito o meu coração, eu vejo Paulo preocupado em levar o evangelho de Jesus, que ele tinha levado para as nações gentílicas, até os últimos povos, que nunca tinham ouvido falar do que aconteceu em Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus, o Filho de Deus, tinha nascido de Maria, tinha passado lá aproximadamente 33 anos e meio, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, prometendo voltar. E reuniu aquele grupo e disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. E parece que esta era a obstinação do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Chegar até as últimas vilas, as últimas cidades, onde pudesse ter uma pessoa que não conheceu esta notícia, que não foi alcançado por este evangelho, pudesse chegar. Eu quero dizer a você que está me ouvindo através aí dos meios, das mídias de comunicação, principalmente nossos irmãos, nossos obreiros, a seara é grande e nós precisamos estarmos preocupados hoje com esta preocupação do apóstolo Paulo. Onde estão as pessoas que nunca ouviram falar do Senhor? É um grande desafio. Nós temos, com certeza, no nosso país e nas relações missionárias, nós encontramos alguns povos, algumas etnias que precisam ser alcançadas e são desafios dentro do Brasil. Por exemplo, nós temos os indígenas, nós temos os ribeirinhos, nós temos os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes. E por falar em imigrantes, Deus tem trazido nos últimos anos, por conta das situações políticas de muitos dos países fechados para o Evangelho, onde não é permitido pregar livremente o Evangelho, Deus tem trazido as nações do Ocidente, as nações cristãs, o Brasil, por exemplo, muitas pessoas destas nações que podem aqui ouvir o Evangelho, mas não é só aqui. Nós precisamos também enviar pessoas para irem a estas nações, a estas etnias, levar o Evangelho. Este sentimento de Paulo, essa obstinação de Paulo, precisa estar no nosso coração no século 21. Nós precisamos orar pelos povos não alcançados. Nós precisamos investir nos jovens ou nas pessoas que querem ir levar o Evangelho aos povos não alcançados. Nós precisamos capacitar, preparar, porque muitos destes lugares, eles não podem entrar como missionários convencionais. Eles precisam ter uma qualificação apropriada e lá, então, desempenhar e propagar o Evangelho de Jesus. Paulo procurava alcançar os últimos não alcançados da sua época.
as últimas fronteiras, os povos estão alcançados. Eles estão clamando, eles estão pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Neste momento, eu gostaria que nós orássemos de todo o coração para que Deus levantasse homens e mulheres que tenham a mesma obstinação de Paulo, levar o Evangelho até o último jovem, a última criança, a última mulher da terra, que precisa saber que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu voltar outra vez. Porque muitos destes nunca ouviram falar da primeira vinda. Imagine a segunda vinda. Precisamos de pessoas que traduzam a palavra também para esses povos. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte para orarmos, para investirmos, para irmos aos povos não alcançados da terra. Que Deus nos abençoe.